Eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos nas últimas semanas em uma jornada falando sobre santidade. E quem foi nos PGMs essa semana até notou que nós falamos sobre esse capítulo no PGM. Nós vamos expandir um pouco esse capítulo. João, Evangelho de João, capítulo 17. Nós leremos todo o capítulo e nós, nos próximos minutos, por isso eu peço sua atenção, meditaremos não em tudo, porque é impossível falar tudo em pouco tempo. Talvez daria algumas semanas para falar só desse capítulo, mas hoje eu trouxe alguns pontos elementares que falaram ao meu coração, que eu vejo bem destacado para a gente. Então nós, nesse momento, nos alimentaremos da palavra. E quando nos alimentamos da palavra, nós estamos nos alimentando do próprio Jesus. João capítulo 17. Vamos ler juntos. João 17 diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também este reconheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelo acesso à tua palavra livremente que nós temos, que nós possamos amar, honrar, respeitar essa palavra, Pai, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Nos ajuda nessa missão. Nesse momento que nós possamos olhar para a tua palavra, entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Mas em ti nós temos vida eterna. É isso que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui diante do Evangelho de João, um evangelho belíssimo, belíssimo.
Nesse capítulo 17, nós nos deparamos com um momento crucial desse evangelho. Até aqui, João escreveu para a gente uma trajetória, a trajetória do Verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, o enviado. E ele veio para cumprir o que o Antigo Testamento todo já apontava. E após uma série de discursos que Jesus deu, ele chega a essa parte. E é uma parte bem tensa, tem um clima pesado aqui, porque Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Está se despedindo dos seus discípulos. É uma situação extrema, intensa e até certo ponto agoniante. Eles estão reunidos no cenáculo, e se você voltar um pouco na sua Bíblia, você vai ver que desde o capítulo 13, Jesus reuniu seus discípulos, só os discípulos, e começa uma série de discursos, ali, na intimidade com eles. No capítulo 13, Jesus faz algo que nenhum outro mestre faria. Ele tira sua roupa, sua capa, se senta, começa a lavar os pés de seus discípulos. E aquilo ali já foi chocante. Lavar os pés dos discípulos. Mas foi um ato de amor e humildade. E foi um ato que já estava apontando o que ele faria na cruz. Ele nos lavaria com a sua obra de morte de cruz. No capítulo 14, ele percebe que os discípulos estão agoniados, estão com medo, aflitos. E ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas lá vou preparar morada para vocês. Vou preparar morada para vocês. Então ele começa a consolar seus discípulos com promessas preciosas. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar esse lugar para vocês. E ele se apresenta como o único caminho de acesso a Deus. No capítulo 15, você pode ver que ele chama esses discípulos à permanência. Ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Se unam a mim. E ele diz mais: o mundo odiará vocês, porque o mundo me odeia. E ele continua falando aos discípulos. No capítulo 16, ele faz uma promessa: eu vou, mas vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito de Deus. Não temam. Vocês ficarão sem minha presença física, mas Deus se fará presente. Vou enviar o Consolador que virá para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Ele promete que não deixará os discípulos órfãos. Seus seguidores não ficariam órfãos. Ele prepara o coração deles. E depois de dizer tudo isso, nesses 3 capítulos, ali, chegamos ao capítulo 17, que nós acabamos de ler. Se você reparar bem no versículo 1, que nós lemos, depois de dizer, no 13, 14 e 15, João fala: depois de dizer essas coisas, depois de dar todo esse discurso aos seus discípulos, Jesus olha para o céu, os céus e ora. E essa é a oração que nós acabamos de ler. E essa oração é uma ponte e liga a instrução de Jesus, a sua intercessão, e ligará a sua obra. Jesus não apenas ensina, mas ele intercede por seus discípulos. Ele intercede nos seus seguidores. E ele ora pela sua própria glória, ele ora por santidade, ele ora por proteção, ele ora pela unidade dos seus seguidores. Então, até aqui, João 17 é um ponto, talvez o ponto mais alto dessa parte do Evangelho de João, antes da cruz. E nesta oração, Jesus revela o que está no centro do seu coração: a glória de Deus, a segurança dos seus discípulos, a santificação pela palavra, a unidade dos crentes e a comunhão eterna com o seu Pai. Então, nos próximos minutos, nós vamos passar por 3 pontos, que é o que se divide comumente nessa oração. Os comentaristas geralmente dividem assim, porque nós podemos observar que Jesus ele ora por si mesmo, do versículo 1 ao 5, e aqui ele fala sobre glória, sobre missão, sobre vida eterna. Segundo, Jesus ora pelos apóstolos que estão ali com ele, do versículo 6 ao 19. Ele clama por proteção, por santificação e pelo envio deles. E terceiro e último, Jesus ora por todos os que crerão. Ele ora por nós, aqueles que viriam depois dos discípulos. E ele deseja para a gente unidade, testemunho e comunhão aqui e eterna. Então nós vamos
passar por esses 3 pontos a partir de agora, amém? Como eu disse, depois de proferir todo esse discurso, Jesus olha para o céu, depois de dizer todas essas coisas, e ele ora ao Pai. E aqui, essa oração, nós podemos observar que é um grande resumo do Evangelho de Cristo. O grande resumo do Evangelho de Cristo. O Evangelho de João está resumido aqui nessa oração de Jesus. Jesus resumiu bem. Nós temos temas de obediência, nós temos temas de unidade trinitária, glorificação pela cruz. E se você pode observar bem, no versículo 1, Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora, é chegada a hora. Se nós voltarmos ainda mais em João, capítulo 2, por exemplo, ele fala até para sua mãe: mulher, ele fala diversas vezes em João: a minha hora não chegou, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Mas agora ele sabe que a hora dele chegou. E que hora é essa, né? Essa hora é o seu sacrifício, sua morte vicária na cruz. E foi para isso que ele veio ao mundo. E para o mundo enxergaria esse momento como uma grande tragédia, né? Uma grande tragédia. Mas Jesus, na verdade, é glória. É glória. Nós podemos perceber que ele continua orando. E ele fala: Pai, é chegar na hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Meus irmãos, a cruz é a manifestação da glória de Deus. O Deus Pai, o Deus Filho. Ali, a glória de Deus foi manifestada. Como? Como assim? Deus foi glorificado quando Jesus foi morto. A santidade, a justiça de Deus foi totalmente satisfeita no sacrifício de Jesus Cristo. A justiça de Deus foi manifesta ali. As características de justiça de Deus foram manifestadas ali. Mas Deus também é amor. E o amor dele foi manifestado em Jesus Cristo se entregando por nós. Porque aquela morte era nossa. Então o Filho é glorificado na sua morte. O Pai é glorificado. E essa é a missão. E esse é o modelo de unidade. Porque a Trindade, ela se glorifica em si mesma. Há uma relação de glorificação mútua entre o Pai e o Filho. E é isso que Jesus está orando. E é isso que ele deseja. E ele prossegue no versículo 2 dizendo: Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, falando de si mesmo. E ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Versículo 3: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aqui Jesus fala sobre a sua missão de glorificação na cruz, mas ele fala sobre vida eterna. E que vida eterna é esta, meus irmãos? Ele responde no versículo 3: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus nos dá a definição, uma definição preciosa de o que é vida eterna. Porque nós podemos pensar: o que é vida eterna? Vida eterna é viver para sempre, não poder morrer? Mas não é esse conceito que Jesus nos apresenta aqui, não é isso que ele está nos oferecendo aqui, vida eterna, apenas isso. Vida eterna não é apenas viver para sempre. Porque nós podemos viver para sempre, mas viver sem propósito? Viver para sempre, viver sem um motivo para viver? Que vida eterna é essa? Ou então viver sofrendo? Mas ele fala, e ele define no versículo 3, que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus nos dá uma definição preciosa, meus irmãos. Viver eternamente não é apenas viver para sempre, é conhecer a Deus. Então a vida eterna que nós tanto ansiamos não é só não morrer. A vida eterna é conhecer o único e verdadeiro Deus. É o conhecimento mais profundo. É um conhecimento mais do que mental ou intelectual. É uma relação com Deus Santo. É conhecer a Deus. E eu lembro aqui quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, que nós ansiamos esse conhecimento de Deus. O ser humano foi feito para conhecer a Deus. E Paulo fala que nós, aqui ainda, nós conhecemos a Deus, mas nós conhecemos Ele como pelo espelho. Mas chegará um dia que a glória de Cristo será revelada a nós, e nós o veremos face a face. Nós o veremos face a face. E isso será a vida eterna. Isso será viver bem, meu irmão. O que é viver bem? O que é viver feliz? É conhecer o seu Criador. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o conhecer. E foi para isso que Jesus veio, para manifestar a glória do Pai. Ele manifestou. E nós conhecemos a glória do Filho, que também é a glória do Pai. E isso é a vida eterna.
Agora nós conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos por completo. Meus irmãos, a vida eterna já começa agora, quando nós nos unimos a Cristo. E é isso que ele está falando para a gente. É isso que ele está falando para a gente. E a vida eterna começa agora e ela cresce à medida que nós conhecemos Deus. Como nós conhecemos Deus? Através da sua palavra. Palavra, pela fé, pela comunhão com Cristo. Nós vamos tendo esse conhecimento. E nós vamos experimentando da vida eterna. Então, meu irmão, você acha que a vida eterna vai ser só quando chegar o céu? Na realidade, lá será a consumação de todas as coisas, mas nós devemos experimentar a vida eterna aqui já. Como nós experimentamos? Conhecendo a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E assim nós glorificaremos o Pai. Como ele glorificou o Pai na terra, completando a sua obra, como ele fala no versículo 4. Porque ele glorificou o Pai por meio da obediência. E ele é o nosso exemplo. Ele cumpriu toda a sua missão. A cruz ainda estava à frente, mas ele já falava: a obra está completa. Eu glorifico ao Pai, porque eu sou obediente ao Pai. Enquanto ele esteve aqui, ele foi obediente no caminho que ele tinha que trilhar. E nós, unidos a Cristo, glorificamos ao Pai. Glorificamos ao Pai. Então Jesus glorificou o Pai. E ele nos chama a viver isso, unidos a Ele. Unidos a Ele. Então, após Jesus orar sobre Ele mesmo, sobre a glória que Ele recebeu, a glória que Ele quer dar ao Pai, Ele passa a orar pelos seus discípulos que estão ali, os 11. Que nesse momento já são 11. E é importante lembrarmos e falarmos que o que Ele ora para os discípulos também se aplica a nós, que somos discípulos de Cristo agora. E aqui, do versículo 6 ao 19, Ele começa a falar que a união com Ele, a união com Cristo é o fundamento da santidade, da identidade e da missão dos discípulos. Então nós vamos falar sobre identidade, santidade e missão, porque Jesus intercede por aqueles que o Pai lhe deu, pedindo que unidos a Ele sejam guardados no mundo, santificados pela verdade e enviados com uma missão, assim como Ele foi enviado. Primeira coisa, irmãos, quando nós estamos unidos a Cristo, nós precisamos pensar em uma coisa chamada identidade. Identidade. Olhe só o versículo 6. Eu te convido a olhar o versículo 6. E em diante. Que diz: manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Eu lhes tenho transmitido umas palavras. Meus irmãos, está unido a Cristo? Está unido a Cristo? A união com Cristo, a união do crente com Cristo, a nossa união com Cristo, que é isso que Jesus está falando aqui, é uma das coisas mais lindas que existem. É uma das coisas mais lindas que existem. É uma união íntima, vital, espiritual. A nossa identidade, meus irmãos, não é mais de nós mesmos. A nossa identidade está em Cristo. Como eu falei, Ele nos ensinou que Ele é a videira e nós somos os ramos enxertados na videira. É uma união prática. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. E como eu disse, nós merecíamos a ira de Deus. Mas quando nós estamos unidos a Cristo, unidos a Ele, nós experimentamos e nós recebemos da sua obra, da sua obediência, sabe essa obra que Ele cumpriu até o fim? Quando nós estamos unidos a Ele, nós somos justificados em Cristo. Isso significa estar unido a Cristo. Agora Deus olha para a gente não mais com os olhos, pelas lentes de um pecador que eu sou. Ele olha agora pelas lentes da obra de Cristo. E Deus se vê satisfeito em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, Deus está satisfeito conosco pela obra de Cristo. E isso é estar unido com Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. É como um casamento. Por quê? Como é um casamento acontece? Um homem e uma mulher chegam na cerimônia, 2 indivíduos, não é mesmo? Acontece a cerimônia e o pastor fala ao final: agora vocês são marido e mulher, uma só carne. É isso que acontece com a gente, Jesus Cristo, a igreja. E Efésios fala sobre isso. Nós estamos ligados a Ele. E agora, nós somos um com Cristo. Nós somos adotados. Agora nós temos a identidade de filhos de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, como nós somos feitos filhos de Deus?
através de Jesus Cristo. Nosso irmão mais velho. Nosso irmão mais velho. Cristo viveu, obedeceu, sofreu e morreu no meu e no seu lugar, como nosso representante. Quando estamos unidos a Ele, tudo o que Ele fez na cruz é atribuído a nós, por meio da fé. E a intercessão, essa oração que Ele fez para todos aqueles que estão unidos a Ele. Essa proteção que Ele pede se aplica a nós, porque nós estamos unidos a Ele. Então, meus irmãos, há bênçãos. E aqui Ele está orando e falando ao Pai com isso, que é destinados a nós, igreja. É destinados a nós. E Ele fala claramente, eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando pelos que Tu me destes. Nós, se você é salvo, se você é um salvo, tenha fé em Jesus Cristo, que Ele é o seu Senhor e Salvador, há bênçãos especiais nas regiões celestiais que só os crentes experimentam, meus irmãos. Só os crentes experimentam. E qual é a maior dessas bênçãos? A vida eterna, que começa aqui ainda. Nós podemos experimentar uma vida plena e satisfeita ainda aqui, porque nós estamos unidos a Cristo. A união com Cristo nos faz experimentar a vida eterna ainda aqui. E Ele continua orando por nós. Ele ora para que nós estejamos unidos a Ele. E Ele ora para que Deus, Pai, nos proteja do mundo. No versículo 11, Ele fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A oração de Jesus aqui é por preservação espiritual. Nós ainda vivemos em um mundo hostil, não é mesmo? Nós saímos aqui do nosso ambiente e lá fora nós encontramos uma selva que nos ataca constantemente. Nos ataca no trabalho, nos ataca na escola, na faculdade. O mundo, a nossa própria carne, o diabo nos ataca. E Jesus sabia disso. E por isso que Ele, sabendo desse mundo hostil, Ele pede para os seus discípulos, Pai, guarda-os em meu nome, guarda-os em Teu nome. Ele clama. E aqui, quando João escreve essa palavra, diz justamente, é como guardar um tesouro valioso, zelar, proteger. E é isso que Cristo pede a nós. E essa é mais uma das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Proteção para aqueles que estão unidos a Cristo. Para que nós sejamos protegidos da queda, para que nós sejamos protegidos da apostasia, para que nós sejamos protegidos de sermos enganados por falsos ensinamentos. John Ryle comenta isso, que Cristo não ora para que sejamos isolados das provações. Não. Ele sabe que enfrentaremos provações, mas para que sejamos guardados nela. A presença de Deus conosco é melhor do que a ausência de problemas ao nosso redor. Meu irmão, é melhor passar problemas aqui no mundo unido a Cristo do que aparentemente não ter nenhum problema e estar desunido a Cristo. Você entendeu isso? Meu irmão, se você está passando por problema, mas você é um crente em Cristo, olhe para essa oração. Deus vai nos preservar no seu nome. No seu nome. Se você está passando por diversas provações, se glorie na obra de Cristo, unido a Cristo, unido à videira. É melhor você passar por essas provações unidos a Cristo do que viver aparentemente bem, mas estar desunido a Ele. Desunido a Ele. E eu lembro do Salmo 73, porque o salmista olha para os ímpios e ele olha, parece que a vida deles é tão boa e eu estou sofrendo tanto. O que é isso? O que é isso? Mas lá na frente ele lembra, não, eu tenho Deus. É melhor estar passando por tudo isso e ter meu Deus do que eu estar rico, com dinheiro, com saúde e no final ser pedido a minha conta e eu não estar com Deus e eu ir para a perdição. Meus irmãos, a nossa maior riqueza é estar unido a Deus, estar unido a Cristo. Se estamos unidos a Ele, nós temos a certeza de que Ele nos preservará. Ele nos preservará. Porque foi isso que Jesus orou. Foi isso que Ele pediu ao Pai. E o que Ele pediu ao Pai também. 3, o versículo 17. E aqui também é um ponto alto
desse capítulo, porque ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é um ponto gigante disso, de Jesus orando por nós. Porque ele sabe que algo essencial à vida cristã é a santidade para a gente. É a santidade. E aqui, interessante, né? Jesus ele não ora por prosperidade, ele não ora por conforto, nem por êxito humano, nem por fama, nem por poder. Ele ora por santidade. Ele quer que seus discípulos sejam santificados pela palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a santificação é o desenvolvimento da salvação. Não adianta nós termos essa convicção de que somos salvos em Cristo antes da fundação do mundo, mas andarmos uma vida que não condiz com a salvação que nós proclamamos ter. E aqui Jesus está falando que os discípulos de Cristo precisam constantemente serem transformados. E como os discípulos são transformados? Pela verdade. Pela verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Meus irmãos, e nós estamos falando sobre santificação, não há santificação sem a palavra. Não há santificação sem a palavra de Deus. O Espírito de Deus usa a sua palavra como instrumento para nos purificar. Nos purificar, iluminar e consagrar. Está claro aqui. Então, a palavra é o meio eficaz que o Pai usa para nos purificar e nos fazer santos, nos conformar conforme a imagem do Filho. Se queremos dar glória a Deus, precisamos viver como Jesus viveu. E como nós somos feitos à imagem do Filho? Através da palavra. Através da palavra. Então a santificação é necessária para o povo de Deus. E eles são santificados através da palavra. Através da palavra. Portanto, a santificação bíblica, e a gente vê isso, não é apenas abandonar o pecado, mas é a adesão crescente à verdade. É viver à luz da revelação divina, deixar-se moldar pela Escritura. Não é suficiente nós sabermos, é preciso crermos, amarmos e obedecermos. Obedecermos. Não é só deixar de fazer algumas coisas. Mais uma vez eu falo de Efésios. Lá Paulo fala que é tirar uma roupa de pecado e vestir agora uma roupa de santidade. Vestir uma roupa conforme os padrões da palavra de Deus. Então, meus irmãos, se santificar não é apenas deixar de fazer, mas é se encher da palavra de Deus e ser transformado à imagem do Filho. É essa verdade que nos liberta do engano do mundo, nos protege contra o maligno e nos alinha com os princípios do reino. Valorize a verdade, a palavra de Deus, porque o próprio Jesus valorizou. O próprio Jesus valorizou. Jesus, ele se santificou na cruz, se consagrando por amor. E a nossa santificação, e esse sacrifício é o fundamento da nossa santificação. É o que nos sustenta de sermos separados do mundo. Porque ele continua a falar no versículo 18 que nós somos escolhidos, salvos, santificados, mas ainda estamos no mundo. E nós somos enviados, como ele foi enviado. E ele fala, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmãos, estar unido com Cristo não é apenas salvação, santificação, mas é envio. Ele nos envia. Ele nos envia com uma missão, assim como ele foi enviado. Nós não somos turistas andando aqui nesse mundo. Santos turistas. Não. Nós temos missão. Representantes do reino, embaixadores do céu, mensageiros da verdade, testemunhos da glória de Deus. Da glória de Deus. Então a missão da igreja está enraizada na santificação. O mundo precisa ver um povo diferente. Não apenas no discurso, mas no caráter. No caráter. Um povo cuja vida denuncia o pecado, revela a justiça e proclama a graça de Deus. Proclama a graça de Deus. Irmãos, estar unido em Cristo significa justificação, significa santificação, mas também significa missão.
nós recebemos uma nova identidade de filhos de Deus. Agora nós somos separados. Mas tudo isso para que nós espalhemos pelo mundo a glória de Deus, com a nossa forma de ser, com o nosso caráter. E esse é um desafio. Então, meus irmãos, nós precisamos, primeiro, valorizar a nossa união com Cristo. Cristão, lembre-se, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, porque nós estamos unidos a Ele pela fé em Jesus Cristo, porque nós estamos nele, que nós busquemos santidade pela palavra, que nós dependemos da verdade para sermos moldados conforme Jesus Cristo. Ame a palavra de Deus. E a gente está no mundo, e a gente não foge do mundo, mas na realidade nós somos enviados ao mundo como testemunhas. Então não fuja do mundo, na realidade, se fortaleça, se santifique para ser testemunho vivo da glória de Deus onde você estiver. Viva no mundo como um enviado, onde você estiver. E descanse. Descanse na intercessão, nessa oração de Jesus Cristo. Porque Ele orou por nós. Ele orou por nós. Ele pediu. Olha que interessante, né? A gente pede para várias pessoas orar pela gente. E isso é importantíssimo. Mas é bom a gente lembrar que Jesus orou por nós. Ele continua a interceder por nós. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Apenas Jesus Cristo. E Ele continua intercedendo por nós e mediando essa relação. Por isso que nós devemos estar unidos a Ele. E o último ponto, Jesus orou pelos discípulos e aquilo se aplicava a nós, mas Ele também orou especificamente pela gente, porque Ele ora por aqueles que creriam ainda na mensagem dos apóstolos. Isso é a partir do versículo 20 até o 26. E nessa porção, Jesus fala sobre a unidade do povo de Deus, fundamentados nessa união com Cristo, que reflete a comunhão que Ele tem com o Pai. E esse é o meio pelo qual o mundo vai ver a glória de Deus. Estamos unidos a Cristo, mas nós estamos unidos um com os outros. E a nossa união deve refletir a união do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, para que nós manifestemos a glória de Deus onde nós estivermos. Então, essa união reflete a glória de Deus e o mundo vê a glória de Deus através de nós. Por isso, Jesus estendeu essa oração aos que creriam ainda. E a partir do versículo 20, ele fala: não rogo somente por estes, os 11 que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. E aqui algo extraordinário. Jesus orou por nós. E ele tinha certeza, ele sabia que a palavra que os discípulos pregassem ia chegar a nós e nós estaríamos unidos a eles. E a intercessão de Cristo é interessante porque ele tinha certeza de que a palavra que ele pregou aos discípulos, que eles pregariam, chegaria a nós e nós creríamos. Nós queríamos. E a intenção de tudo isso é o versículo 21. A pregação, a proclamação da palavra durante os séculos, através dos séculos e séculos. Versículo 21. Para quê? Para que tudo isso, né? Para que toda essa pregação? Porque o evangelho chegou até nós aqui em 2025, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Irmãos, Jesus ora por unidade, mas não uma unidade em si mesma. Não apenas só para a gente ser amigos e colegas. Não é por isso. Essa unidade que nós devemos ter é para refletir justamente a unidade que Ele tem com o Pai. Essa unidade eterna. A unidade cristã é baseada nisso, na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A unidade cristã não é institucional. Não é criarmos aqui várias igrejas batistas, sermos bonitinhos, organizados. Não. Não é para isso. Ela é espiritual. Ela deve ser visível. Ela é moldada pela palavra. Ela é enraizada, está firmada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa unidade que nós tanto desejamos, ela é consequência da unidade deles, da unidade da Trindade. Porque Jesus fala que eles sejam um como nós somos um.
que aparece mais uma vez a doutrina da união do crente em Cristo. Irmãos, nós seremos um quando nós, todos nós, estivermos ligados à videira. Quando nós entendermos a nossa identidade. Quando nós entendermos que nós precisamos de santidade pela palavra. Que nós precisamos manifestar a glória de Deus até nas nossas relações. Assim nós seremos um. Isso é fundamental para nós entendermos. Que se nós estamos tendo dificuldades com isso, e nós reavaliemos como está a minha união com Cristo. Estou valorizando a minha união com Cristo? Eu estou vivendo conforme um filho de Deus? Começa aí. Então, isso é fundamental para entendermos a santidade, a comunhão e a missão da igreja. A missão da igreja. Porque essa unidade serve como testemunho para o mundo. É isso que Jesus falou. Porque a unidade da igreja tem implicações evangelísticas, de alcançarmos os perdidos, mas também tem implicações escatológicas. O que é isso, escatológicos? Escatologia é de falar do futuro. E o nosso futuro qual é? Novos céus e nova terra? Consumação, não é? O mundo precisa ver algo diferente em nós. Algo que ele não consegue explicar. Sabe, a vida eterna que a gente começa a viver agora, o mundo precisa ver isso na gente. Esse povo é diferente. Eles precisam olhar. O que é isso? A gente falou um dia desse na escola bíblica sobre isso, né? O incrédulo tem que olhar para a gente, ele tem que ficar encabulado. Por que o Johnny é tão diferente? Por que a Lucimar é tão diferente? Aí nós viemos e apresentamos, porque eu estou unido a Cristo. Porque eu estou unido a Cristo. Eu já tive experiências assim, irmãos, pela graça de Deus. De amigos chegarem e perguntarem: Samuel, eu chego na tua casa, é uma paz inexplicável. Que isso? Aí ele abriu a porta, né? Meu irmão, a gente vive outra vida, é outra vida. Pessoas chegam e falam: que paz é essa que eu sinto perto de você? Você vai falar de você mesmo? Não. Você vai falar: olha, eu vivo uma realidade que não é uma realidade daqui. Porque o crente, unido a Cristo, ele vive o céu aqui na terra já, gente. Ainda não foi consumado totalmente, mas nós já experimentamos disso. E é isso que Jesus fala aqui a partir do versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória. Essa é uma das declarações primordiais, irmãos, aqui. Primordiais. Porque Jesus já estava olhando na consumação de tudo, quando ele voltasse. Ele deseja que aqueles que estejam unidos com ele, quando verem na sua segunda vinda, que será definitiva, e agora vai ser consumado todas as coisas, ele deseja que nós experimentemos isso. Para que nós possamos ver a glória de Deus completa. Aí será completo, sim, será completo. Nós experimentamos um pouco agora, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, experimentamos da graça de Deus, da união com Cristo, da união com os irmãos, mas chegará um dia, e é isso que ele está orando aqui. Quero que os que me deste, que somos nós unidos a Cristo, eu quero que eles vejam essa glória. E quem estiver unido a Cristo, vai ver, gente. Vai ver a glória de Deus por completo. Não mais por um espelho. Não mais por um espelho. Agora nós veremos face a face. Isso é a união com Cristo. Ele nos escolheu antes que o mundo existisse, isso que Jesus falou. E ele já aponta para a consumação de todas as coisas. Um povo unido a ele, que experimentará da consumação de tudo. Novos céus e nova terra. Essa glória, meus irmãos, que ele deseja para nós é a própria presença de Cristo. A comunhão plena. Aí a gente não vai precisar mais nem de fé, porque nós veremos face a face. Imagine só. Imagine só.
Jesus termina aqui, versículo 26, com a linguagem de uma revelação da presença dele. Ele nos deu a conhecer o nome do Pai. E ele continua a fazer isso através da sua palavra. Por isso a santificação continua. É um discipulado progressivo. É um discipulado progressivo. É relacional crescente. E tudo isso findará e culminará no dia que nós experimentaremos. Aí, Apocalipse, não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem sofrimento. Aí vai abrir os portões e vai falar: venham benditos do meu Pai. Venham benditos do meu Pai. Venham benditos do meu Pai. Meus irmãos, a nossa fé é resposta à palavra. Jesus orou por isso. Pelos aqueles que creriam. Se você ouviu a palavra e creu, Jesus orou por você. Tudo isso deve ser respondido com união. A igreja reflete a glória de Deus. Nós, povo de Deus, devemos refletir a glória de Deus. Eu e você devemos estar unidos nisso, nesse propósito de refletir a glória de Deus. O que é refletir a glória de Deus? É refletir o seu caráter. É refletir a imagem de Cristo onde nós estivermos. Porque nós fomos unidos a Cristo. Se você está unido a Cristo, você foi unido a Cristo para isso. Para refletir o caráter dele aqui nessa terra e para um dia experimentar o bem supremo. Estar unido a ele para sempre. Para sempre. Meus irmãos, essa é uma das doutrinas mais belas. Talvez é a mais bela. Mais bela. Eu só consigo lembrar de Efésios. Só consigo lembrar de Efésios. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios 1. Porque Paulo, as suas cartas, todas as suas cartas, o desenvolvimento da teologia de Paulo é isso aqui. A união do crente com Cristo. A união do crente com Cristo. Efésios 1, versículo 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Para o quê? Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aí aqui, ó. Tudo isso em Cristo, estamos unidos a Cristo. Somos feitos filhos de Deus, uma nova identidade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Em quê? Em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Meus irmãos, você entende isso? Nós somos feitos filhos de Deus. Mas não é à toa, meu irmão. Nós estamos unidos à videira que é Cristo. Ele nos sustenta e nos guarda. Não é à toa. É para o louvor da sua gloriosa graça. Antes pecadores, indignos, agora feitos filhos de Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, a união com Cristo é excepcional. Eu espero que você entenda esse grande privilégio. Se você tem a fé em Cristo, você é unido a Cristo. O próprio Cristo orou por nós. Ele tem bênçãos especiais para aqueles que estão unidos a Ele. Isso deve guiar a nossa vida. Isso deve nortear o que nós fazemos amanhã, 6 horas da manhã, quando acordarmos. Lembre-se, estamos unidos a Cristo para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória.
Como eu faço isso? Manifesto o caráter de Cristo. Onde você for. Como eu manifesto isso no meu trabalho? Trabalho honestamente, como Jesus trabalhou honestamente. Como eu faço isso? Obedeça como Jesus obedeceu. Até o fim. Ele sofreu. Como eu faço isso? Se santifica através da palavra, para o louvor da sua glória. Nós nos santificamos, não para nós, mas é para o louvor da sua gloriosa graça. E se você está ouvindo isso e ainda não experimentou, fica o convite. Se una a Cristo e se una a nós, sua igreja. Você vai experimentar de uma vida eterna que começa agora. Você vai experimentar de uma vida que não se pode explicar. A gente tenta explicar, mas a gente não consegue. Porque ainda vemos como por um espelho. Mas um dia veremos face a face. Veremos face a face. Veremos face a face. Você só vai se conhecer de verdade quando você conhecer a Deus. E eu encerro lembrando Agostinho de Hipona, no seu livro 10 das Confissões, ele inicia falando: que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. Ele nos conhece por completo. Que nosso desejo seja conhecê-lo, cada dia mais, cada dia mais. E assim viveremos para o louvor da sua glória. E é isso que nós fazemos e faremos. Louvor da sua glória. Ó, profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos. Amém? Vamos responder isso dando glória a Ele? Você pode ficar em pé? Depois nós oramos juntos.